Fala galera, bom, calorimetria novamente aí, agora um exercício da EFON de 2019, questão 23. Uma questão bem interessante, pessoal, porque além dos conceitos de calorimetria que a gente vai discutir aqui, a gente também vai discutir o conceito de potência, né? Potência elétrica, na verdade, agora, né? Para encontrar o valor da resistência que vai estar durante o processo. Ok? Então o exercício é um exercício de 2019, questão 23, EFON, vamos lá então pronunciar. Bom, Dona Marise, né, senhora aí, fez o seguinte: numa noite fria de inverno, ela resolveu fazer um café. Entretanto, ela percebeu que não havia água para fazer o café. Então, ela teve uma ideia, pegou cubos de gelo do congelador, de massa total 15 quilogramas, só que esse gelo se encontrava aqui ó, a menos 8 graus Celsius. 1,5 quilogramas, né, e esse gelo se encontrava a menos 8 graus Celsius. E com o calor fornecido por um ebulidor, lembrando que um ebulidor, né, é um aquecedor elétrico, ok? Que funciona por meio de resistência, onde você coloca essa resistência em contato com o corpo que você quer aquecer. Ela transformou esse gelo em água a 90 graus Celsius para fazer seu café em um intervalo de tempo de 700 segundos. O ebulidor foi ligado a uma fonte de tensão contínua, DDP então fornecida era de 150 volts, e ele pede o seguinte: determine o valor da resistência elétrica do ebulidor na unidade ohms, supondo que 60% da potência elétrica dissipada no resistor seja aproveitada pelo café. Então, 60% da potência é aproveitada pelo café. Isso, pessoal, a gente chama de potência útil, ok? Então, vamos entender primeiro o final do exercício, tá? Para depois a gente ir para o processo inicial. Como assim o final do exercício? Ó, eu já sei o que eu quero encontrar. Seguinte, ó, eu tenho uma potência útil no meu sistema. Que potência que é útil no meu sistema? É 60% da potência total, 60% de P, ok? Então, ó, essa potência útil do meu sistema é 0,6 de P, onde P é a potência total. Ok? Por que eu estou falando de ir para o final do exercício? Porque no final eu quero determinar o quê? Eu quero determinar a resistência desse resistor na unidade ohms. Ok? Isso que eu quero. Tendo a potência total, né, que é o 0,6P, P é o total, tendo a potência útil, então eu consigo determinar a potência total. Através da potência total, eu sei que isso aqui é igual a 1 ao quadrado dividido por R. Então, tendo o valor de P, eu tenho a DDP, ok? E consigo encontrar o R, lembrando que essa relação aqui, ó, ela sai lá da lei de Ohm, ok? Para resistores, ok? Então, a potência é igual a 1 ao quadrado por R. Como nós vamos determinar o R, né? Ó, ele vai ser U ao quadrado dividido por P. Então, é isso que a gente tem que chegar. Opa, por que eu fui lá para o final do exercício antes de começar a resolução? Primeiro, né, pessoal, qualquer exercício tem que interpretar o que você tem que encontrar. Nós temos que achar resistência. Então, diante do que eu tenho aqui, ele me citou potência, que 0,6 dessa potência, 60%, né, de que foi dissipada pelo resistor, é utilizada como útil para aquecer o meu sistema. Então, 0,6 de P, tendo P, eu consigo achar o valor de R pelo U ao quadrado por P. Tá? U nós já temos. O que nós precisamos? Desse P aqui. Ó, tá? Ou, né, nós precisamos da potência útil, porque eu sei que é 0,6P. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro, agora a gente vai entender o nosso sistema. Né? O sistema é constituído por quê? Dona Marise, né, viciada no café, pensou o seguinte: pô, não tem água, vou pegar o gelo que está na geladeira. Professor, mas ela mediu a temperatura do gelo, tal. Pessoal, é exercício, né? Mas vamos mentalizar a situação. Vamos supor que ela pegou o gelo e ela determinou a temperatura do gelo lá de alguma maneira e descobriu o seguinte, ó, que esses bloquinhos de gelo aqui, vou pegar os nossos bloquitos de gelo aqui, ó, eles se encontravam, opa, deixa eu pegar os nossos bloquitos de gelo, eles se encontravam aqui inicialmente, né, em uma temperatura negativa de menos 8 graus Celsius, ok? Só complementar aqui que sumiu. Bom, uma temperatura negativa de menos 8 graus Celsius. Bom, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que
Se eu colocar o ebulidor diretamente em contato com esse gelo, né, então vamos colocar aqui quais são os nossos dados em relação ao gelo. Eu tenho uma massa, então, aqui, ó, de gelo de 1,5 kg. E esse gelo se encontra em uma temperatura inicial de menos 8 graus Celsius. Óbvio que se eu colocar o ebulidor já em contato com ele, jamais ele vai começar a derreter. Primeira coisa que tem que acontecer, né, pessoal? Vamos supor que Dona Marisa está lá numa cidade litorânea, nível do mar, tal. Pá, qual que é a temperatura para o gelo se transformar em água? Se transformar em água em estado líquido? É 0 graus. Então, inicialmente, essa nossa massa de gelo, ela tem que chegar a 0 graus. Bom, quem faz isso durante o processo? Energia, ok? Quem está fornecendo essa energia? O resistor do ebulidor, tá bom? Que é aquela energia lá, os 60% que está sendo dissipado está indo para o gelo. Mas, né, essa energia, inicialmente, ela tem que fazer o quê? Ela tem que transformar menos 8 graus Celsius em 0 graus Celsius. Então, esse calor, né, que é a energia térmica em trânsito, esse calor é um calor sensível. Vou chamar aqui, ó, de QS, uma quantidade de calor sensível. Por que tem que ser uma quantidade de calor sensível? Porque essa nossa massa de gelo aqui, ó, que nós temos, ó, essa nossa massa de gelo aqui, ela tem que chegar a 0 graus. Para daí, né, ó, depois que essa massa de gelo chegar a 0 graus, daí que você vai ter o processo, então, de transformação do sólido para o líquido. Antes disso, pessoal, você não tem transformação do sólido para o líquido. Antes disso, você vai continuar tendo uma massa de gelo. Como assim? A gente continua tendo uma massa de gelo de 1,5 kg, porém, após o recebimento desse calor sensível, esse gelo aqui, ó, vai chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius. Eu já consigo determinar qual foi a quantidade de calor nesse processo. Como assim, professor? Como assim, ó? Vamos fazer aqui, ó. Ó, essa quantidade sensível é dada por qual relação? Então, eu vou chamar isso aqui de processo 1, tá, pessoal? O primeiro processo, tudo bem? Então, esse processo 1 teve uma quantidade de calor Q1, que é uma quantidade sensível, que vai ser a massa de gelo, Czinho do gelo, vezes a variação de temperatura que essa massa de gelo sofreu. Tudo bem? Então, o primeiro processo é um processo somente para chegar a 0 graus. Tá? Então, vamos lá. Ó. Esse Q1 aqui é igual à massa do gelo, 1,5 kg. Porém, pessoal, tem um formuláriozinho de dados, né? O vestibular do EFON, ele coloca esse formuláriozinho aqui no início dos exercícios de física. Então, não fica após cada exercício. Tá? Mas aqui no nosso caso a gente vai usar esses valores aqui. Para o calor específico do gelo fica 0,5 calorias por grama Kelvin. Tá? Então isso aqui, 0,5 calorias por grama Kelvin é o Czinho, o calor específico do gelo. Então vou voltar aqui no nosso exercício. A gente vai colocar o Czinho, a massa do gelo primeiro. Como ali estava em gramas, né, calorias por grama Kelvin, eu vou usar isso aqui em gramas. Então, 1,5 kg seria aqui, então, 1.500 gramas, desculpa. Tá? Então, 1.500 gramas vezes Czinho do gelo, que é meio, ok? Vezes a variação de temperatura do gelo. De menos 8 foi para 0. Então, a variação de temperatura foi de 8 graus Celsius, ok? 8 vezes meio, 4. 4 vezes 1.500, 6.000. Então, aqui nós temos 6.000 calorias. Essas 6.000 calorias, pessoal, elas estão envolvidas no primeiro processo, que é só o processo de deixar essa massa de gelo a 0 graus. Então, a dona Marise, óbvio, né? Tá lá com o ebulidor ligado. Tudo bem? A gente está fazendo pausadamente. O ebulidor está lá, está ligado, estourando o pau. Então, o ebulidor ele vai continuar doando calor. Só que agora, como essa massa de gelo já está a 0 graus, essa quantidade que ele vai dar agora é uma quantidade latente. E seria um passo 2 aqui para nós. Um passinho aqui 2, então, para a gente. Qual que é o segundo passo?
O segundo passo é fazer esse gelo virar uma massa de água. Então isso aqui, ó, vai se transformar em água no estado líquido. Aí eu vou ter o quê? A mesma massa. Durante o processo de transformação aí, nós não sofremos com a perca de massa, então eu tenho 1,5 kg. Só que quando ele chega aqui, ele finaliza o processo a uma temperatura inicial, no caso da água, né? Porque é água agora, a 0 graus Celsius. Então, no final de um processo de transformação de um estado físico da matéria para o outro, no final do processo de transformação, esse estado físico vai estar com a temperatura do estado anterior, ok? Então, vai estar a 0 graus. Bom, esse calor 2 é uma quantidade latente, ok? Então, para esse segundo processo aqui, ó, eu vou ter um Q2 latente. Quem que vai ser o Q2 latente? Vai ser a massa do gelo vezes o latente de fusão do gelo. Vamos voltar lá em cima, ó. Latente de fusão do gelo aqui, pessoal, 80 calorias por grama. Foi dado aqui, ó, 80 calorias por grama. Ok? Então vamos usar essas 80 calorias por grama agora no nosso cálculo aqui embaixo, ó. Vamos lá então, ó, Q2, massa do gelo, continua sendo 1.500 gramas. Vamos colocar aqui, ó, 1.500 gramas vezes agora 80. Ok? Então, pessoal, se a gente fizer aqui, ó, 1.500 vezes 80, né, vai dar um valor aí de 120.000 calorias. Então, vamos colocar aqui, ó, esse Q2, então, equivalem a 120.000 calorias. Ok? Então, ó, travamos aí no segundo processo, né? Fomos aí, primeiro processo que a gente fez, pegou a água, o gelo, desculpa, que estava -8, jogou para 0. Agora o ebulidor continuou funcionando, ele jogou essa massa de gelo de 0 graus para o estado líquido, só que para finalizar o café, ela não vai fazer o café com água a 0 graus, então o ebulidor continua ligado. Continua ligado e agora novamente eu vou ter uma quantidade sensível. Por quê? Porque agora eu vou aquecer essa massa que está líquida de água. Tá? Aquecer como assim? Ó? Eu tenho lá a massa líquida de água, que nós vamos então, ó, continuar com a mesma massa, 1,5 kg, porém agora eu tenho uma temperatura que eu quero atingir, que é de 90 graus Celsius. Então, vai fazer o café com água a 90 graus. Beleza? Então, essa aqui é a nossa terceira e última etapa do processo, tá? Para chegar aí na água a 90 graus Celsius. Pessoal, lembrando o seguinte, essa terceira e última etapa, ó, é uma etapa sensível. Então, esse calor Q3 é um calor sensível. Massa de água, Czinho agora, ó, outro estado, vamos usar o Czinho da água e a variação de temperatura da água, ok? A massa, pessoal, continua sendo, ó, 1.500 gramas, Czinho da água, ó, lá em cima aquele formuláriozinho foi dado, ó, Czinho da água é uma caloria, ó, vou colocar para baixo aqui para a gente enxergar. Olha lá, ó. Czinho da água é 1 caloria por grama Kelvin, tá? Professor, mas esse Kelvin aqui, o senhor já usou lá em Kelvin, mas está em graus Celsius, pessoal. Esse Kelvin é em relação à variação de temperatura, tá? E a variação de temperatura em graus Celsius e a variação de temperatura em Kelvin são iguais. Como na equação a gente usa a variação de temperatura, não preciso fazer conversão, tudo bem? Porque é o mesmo fator de variação para Celsius e para Kelvin. Então, o Czinho aqui a gente vai usar como sendo 1. E essa variação de temperatura, ó, de 0 para 90, vai ser 90. Opa! Então, aqui eu tenho 90 vezes 1 vezes 1.500, tá, pessoal? Então, esse valor de Q3 aí, ó, 90 vezes 1 vezes 1.500, vai dar 135.000 calorias. Vamos colocar aqui, ó. 135.000 calorias. Bom, os 3 processos prontos, né? Então, tudo isso daqui, ó, isso
e isso foi fornecido pelo ebulidor, ok? Em um intervalo de tempo, ó, tudo isso daqui então, pessoal, ó, foi feito em um intervalo de tempo, segundo o enunciado, de 700 segundos. Então, esses processos inteiros aqui, ó, aconteceram em um intervalo de tempo lá, ó, de 700 segundos. E o que a gente vai fazer aqui então, né? Com esse intervalo de tempo, a gente vai achar primeiro a quantidade total de calor aqui, ó. Qual que vai ser a quantidade total de calor fornecida pelo ebulidor? Vai ser as 6.000 calorias da primeira etapa, mais as 120.000 calorias da segunda etapa, mais as 135.000 calorias da terceira etapa. Essa quantidade de calor total aí, né, vai ser a soma dos 6.000, 120.000 com 135.000, dando um total de 261.000 calorias. Ok? Opa, 261.000 calorias, professor? Isso. Isso foi quem forneceu? O ebulidor. Em quanto tempo que o ebulidor forneceu? Forneceu isso em 700 segundos. Ah, professor, beleza. Então ele forneceu isso em 700 segundos? Isso. Só que isso em que ele forneceu em 700 segundos é a potência útil, né? Então essa potência útil que ele fornece, ó, essa potência útil que ele fornece é a quantidade de calor total fornecida pelo ebulidor. Por que útil, né? Porque útil é o que está sendo utilizado para o aquecimento do meu sistema. Tá? Então não foi o 100% que ele forneceu, isso foi dado no exercício, dividido pelo intervalo de tempo aqui embaixo. Bom, no final do processo, pessoal, eu quero, né, encontrar essa resistência aqui, ó. Vamos lá. Ó. Eu quero encontrar essa resistência aqui em ohms. Para estar em ohms, esse U aqui, ó, tem que estar em volts e essa potência tem que estar em watts. O que é o watts? É joules por segundos. Então, na hora de calcular isso aqui, tem que estar em joules por segundos. Porém, eu encontrei a quantidade de calor, que no caso é energia, né, em calorias. Só que uma caloria é 4,2 joules. Então, o que a gente vai fazer então no meio do processo aqui? Ó? Vamos já substituir as nossas relações. A primeira relação que eu tenho, né, a potência útil, como eu coloquei ali em cima, ela é 60% da potência total. Vamos colocar aqui, ó, ela é 0,6 de P. A quantidade de calor total é 261.000 calorias. Só que eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 4,2 para transformar em joules. E o intervalo de tempo aqui, ó, é de 700 segundos. Ok? Então, colocando nessa formulação ali, pessoal, eu consigo determinar o valor de P. Né? Então, quem vai ser o P? O P, ó, vai ser essa multiplicação que eu tenho aqui, ó, 261.000 vezes 4,2 dividido pelos 700, que vai multiplicar o 0,6 ali, ó, que estava lá em cima e passou para cá para baixo multiplicando. Isso aqui, pessoal, vai dar um valor para a gente, né, de 2.610 watts. Vamos colocar aqui, ó, 2.610 watts. Então, quer dizer o seguinte, né? Esses 2.610 watts é a potência total do ebulidor. Óbvio que o que está indo lá para a nossa situação é 60% disso. Tá? Mas a gente já achou o total aqui porque eu substituir a potência útil aqui, ó, por 0,6P. Então, eu já achei a potência total, que é 2.610 watts. Agora, vamos finalizar o exercício. Como assim finalizar o exercício? A gente vai voltar lá em cima, ó, naquela relação, ó. Como o professor falou, eu comecei do final, né? O R é igual a U ao quadrado por P. Então, ó, dessa relação aqui, a gente vai achar tudo agora. A resistência é igual a U ao quadrado, 150 ao quadrado, dividido por P. O P, pessoal, foi esse valor que a gente acabou de encontrar aqui, ó, 2.610 watts. Então, vamos colocar aqui, ó, 2.610 watts. Matematicamente aí, né, tirando o quadrado de 150 e dividido por 2.610, a gente tem um valor de 8,62. Então aqui, ó, 8,62 ohms. Então essa daqui é a resistência do ebulidor.
8,62 ohms. Nas alternativas, né, vamos voltar aqui, ó, nas alternativas, vai ser a alternativa final aqui, ó, Dzão. Beleza? Bom, pessoalzinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo, né? A gente vai continuar aí com calorimetria e futuramente mais algumas playlists aí de áreas da física. Beleza? Fiquem bem e até o próximo vídeo. Um abraço.